Bom, pessoal, agora vamos para a aula de exercícios relacionado às leis de Newton. Então, vou começar por esse exercício clássico dos bloquinhos. Como que eu devo resolver? Então, antes de mais nada, preciso entender as forças que estão acontecendo nos blocos. Nós temos aqui a força F1, né? Então, vamos lá, vamos ler aqui, ó. Um corpo de A de massa 2 kg e um corpo B de 4 kg. Eu já chego aqui e faço assim, ó. MA vale 2 kg e o MB vai valer 4 kg. Aí ele diz assim: são apoiados numa superfície horizontal, plana e lisa, não tem atrito. No bloco A é aplicada uma força F1 de 25 newtons e no bloco B uma força de 27 newtons, conforme a figura. Então observe que a gente tem aqui as duas forças. Qual das duas é maior? A de 25? Então, com certeza, nosso sistema vai ser deslocado no sentido da força resultante para cá. Então, primeira pergunta, a aceleração do conjunto. Bem, para calcularmos a aceleração do conjunto, o que eu preciso fazer? Ah, professor, a gente sabe que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Muito bem. Pensando no conjunto inteiro, eu quero que vocês imaginem a seguinte coisa, ó, isto aqui. São os dois bloquinhos, só que eu quero que você imagine uma coisa única. E dessa coisa única, nós temos aqui 25 newtons para a direita e 7 newtons para a esquerda. Isso é o que está passando na nossa mente. E quanto que tem o bloquinho aqui, todos juntos? Ah, todos juntos vai dar quanto? 2 mais 4, que é igual a 6. Muito bem, então vamos nessa. Quem vai ser a força resultante? A força resultante é a força que é maior menos a menor, fica F1 menos F2. A massa, eu tenho que somar as duas, não é? Fica MA mais MB, vezes a aceleração, que é o que ele quer que eu descubra. Quem que é o F1? 25. Quem que é o F2? 7. Somando os dois aqui, você vai ter o quê? 2 mais 4, que vai dar o 6. Então, ó, ficou 18 é igual a 6 vezes a aceleração. Daqui, a gente tira que a aceleração vai valer 3 metros por segundo ao quadrado. Combinado? Então, agora coloca na caixinha para organizar. Próxima pergunta. Próxima pergunta, força resultante em A. Bom, para nós entendermos o que acontece com a força resultante em A, então vamos lá. Força resultante no bloco A vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. Quanto que é a massa do A? Ah, professor, a massa do A é 2 kg. Quanto que é a aceleração que eles estão sendo submetidos? 3. Então, 2 vezes 3, 6. Então, a força resultante que atua em A são 6 newtons. E ele quer saber qual é a força que o A faz em B. Então, veja, o B, olhe para o desenho agora, recebe uma força do A. Vou chamar essa força de força que o A faz no B. Quando o A faz essa força no B, ele sente o B fazendo uma força nele também. Então, essa é a força que o B faz no A. Não é? Dá na mesma qual dos dois eu vou calcular, tanto o FAB quanto o FBA. Então, como ele quer a força que o A faz em B, fica até mais fácil mesmo olharmos para o bloco B. Olhe somente para o bloco B. No bloco B, o que a gente tem? A gente tem assim, ó. Então, você tem a massa do B. Para cá eu tenho a força de quanto? 7 newtons. Para cá eu tenho a força que o A faz no B. E a gente sabe que nosso sistema está sendo acelerado para onde? Está sendo acelerado para a direita. Se está sendo acelerado para a direita, qual das duas forças horas vai ser maior? A força maior vai ser a AB, então fica força resultante é igual a massa do B vezes a aceleração. Quem é a força resultante? É a força que ajuda menos a força que atrapalha, menos os 7 newtons. Vai ser igual a massa do B. A massa do B vale 4
e a aceleração vale 3. 4 vezes 3, 12. 7 está negativo, passa a ficar positivo. 12 mais 7 costuma dar quanto? 12 mais 7, 19. 19 newtons é a resposta final. Então, está aqui. Próxima questão. A próxima questão fala a respeito de força de tração. A força de tração é a força que um fio faz. Lembrando que um fio só puxa. Desenhando isso aqui, a gente percebe antes de mais nada que o A vai ter uma força peso para baixo. Então aqui eu tenho peso do A para baixo. Eu tenho peso do B para baixo. Não tenho? E no fio 1, ele está puxando todo mundo. Quem está puxando mais é o fio 1, que é essa força F. Então, essa força F está puxando todo mundo que está aqui. Então, primeira pergunta. Item A. As trações dos fios 1 e 2 enquanto os corpos estão mantidos em repouso. Pensa em você. Se você tem dois bloquinhos aqui, né, ele diz aqui que as massas são 3 quilos para o A e 2 quilos para o B. Quantos quilos você tem que levantar se você fosse fazer essa força F? Você falaria 5, não falaria? E é exatamente o que você tem que pensar. Então, esse cara está fazendo uma força e está pegando um monte de coisinha aqui, ó, tipo um halter. E esse halter tem quanto de massa? Está aqui o 3 mais 2, que vai dar 5. Só que a gente está falando de força. Se ele faz uma força para cima, a gente vai ter uma força para baixo para manter em repouso. E essa força para baixo é o peso. Então, vamos lá para a resposta. A força que ele precisa fazer deve ser igual ao peso. O peso de quem? Do A mais o do B. Então fica MA vezes G mais MB vezes G. Então, o G vale 10. Se o A vale 3, 3 vezes 10, 30. Se o B vale 2, 2 vezes 10, 20. Daqui a força que eu preciso fazer, que é a força F1, é igual a 50 newtons. E tem... Aliás, ele pede a tração 2 agora. A tração 2. Gente, a tração 2 é da mesma forma simples. Veja, você tem que imaginar. Eu estou com um bloco B. E esse bloco B tem uma força peso para baixo. Essa força peso é só o peso do B. Quanto que é a massa do B? 2 quilos, né? Então o peso do B vai valer quanto? 20 newtons. Para que o B não caia, quanto que deve ser a força aplicada aqui no fio 2? Ué, para que o peso no B não caia, o F2 tem que ser igual ao peso de B, que vai dar 20 newtons. Item B. As trações quando a aceleração for vertical para cima de 3 metros por segundo ao quadrado. Então agora a gente tem os dois bloquinhos. E vou colocar as forças já direto. O peso vale quanto? Vamos lá. O peso do A tem 30 newtons para baixo e para o B você tem 20 newtons, não é isso? Só que a gente está com agora, eu estou com uma outra situação. Qual que é a outra situação? A outra situação é que você está puxando para cima. E a aceleração vai valer 3 metros por segundo ao quadrado. Então eu quero saber quais são os valores da força de tração. Então vamos pensar primeiro no F1. Então é o mesmo estilo, tá, gente? Vamos lá. F1 é igual a massa vezes aceleração. F1 não, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? F1 menos o peso do A menos o peso do B. Por que menos? Porque eles estão atrapalhando. Enquanto F1 quer ir para cima, essas duas forças querem ir para baixo. Massa de quem? Estou levando todo mundo. Massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Vou só substituir os valores, tá bom? O F de 1 eu desejo.
o peso de A, 30, menos o peso de B, 20, vai ser igual a 3 mais 2 vezes a aceleração, que vale 3. Então ficou F1 menos 50 é igual a 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. 50 está negativo, passa a ficar positivo. Então o F1 ficou 65 newtons. Agora, e o F2? Mesma coisa, igualzinho. Só que vamos lá para o F2? Então no F2 a gente, deixa eu apagar aqui. Para o F2 eu vou olhar o bloco B. No bloco B, o que a gente tem? A gente tem o peso dele para baixo. E o peso dele é de 20 newtons. Quero descobrir o valor da força da tração no fio 2. A gente sabe que ele está indo para cima com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, certo? Então bora lá, enquanto os cachorros latem aqui. Então a gente tem que F2 menos 20 vai ser igual a massa de B. Quanto que é a massa de B? 2 vezes a aceleração, que vale 3. 2 vezes 3, 6. O F2 vale 26 newtons. Bom, agora item C. O item C, ele é um item fácil, mas para quem nunca viu essa matéria pode parecer difícil. Olha só, se eu tenho esses dois bloquinhos aqui, muito bem, e eu pego e solto eles em queda livre, simplesmente eu soltei. Quem está em queda livre? O A. Em queda livre também está o B. A velocidade entre os dois é a mesma, e entre o fio também, eles estão em queda livre. Então, caindo da mesma forma. Ninguém está puxando. Se ninguém está puxando, se não tem força nenhuma puxando aqui, porque eles estão em queda livre, o fio pode ficar até frouxo. Então a tração do corpo em queda livre, T1 vai ser igual a T2, que vai ser 0. Você solta, ele fica frouxo. Tá bem? Questão 3. Um homem de 90 kg sobe em uma balança. E daí? Aí é o seguinte, graduado em newtons no interior de um elevador, item A. A indicação da balança quando o elevador desce, então, ó, tá aqui, vamos imaginar, o elevador desce. Então, ó, para baixo a gente tem a gravidade sempre. Vamos lá, e a velocidade? O elevador está descendo, então a velocidade para baixo. E ele diz que ele desce com aceleração constante, de 3 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração está para baixo. Se a aceleração está para baixo e ele quer saber a indicação da balança, a indicação da balança é o PAP-MAGAP. PAP-MAGAP. No entanto, quem que é o GAP? É o G menos A, por quê? Porque ele está descendo. PAP é a indicação da balança. A massa do moço, 90 kg. G, o G sempre vale 10. E a aceleração vale 3. 10 menos 3 é 7. 90 vezes 7, a mesma coisa que 9 vezes 7. 9 vezes 7, 63. Então o PAP dessa vez ficou 63 com 0,630 newtons. Item B. Qual é o sentido e a aceleração do elevador quando a balança marcar 1080? Então vamos lá.
Para a balança marcar 1080, a gente tem que saber o quê? Tem que fazer o PAP-MAGAP. PAP-MAGAP. Só que aqui no GAP eu vou colocar G mais A. Por quê? Porque fica em módulo. Daí eu vou descobrir o que acontece com a aceleração. Então a gravidade, o peso aparente deu 1080. A massa vale 90. A gravidade vale 10 mais A. Ok. Agora aqui a gente vai cancelar. Cancelando, você vai ter que 10 mais A vai ser igual a 108 sobre 9. 108 sobre 9. Então dá 18. 90 dá 10. 12. Então, só para fazer aqui, 12 vezes 9 dá 18, vai 1, 9, 10, 112. Então você tem que 10 mais A fica igual a 12. 10 está positivo, passa para lá, fica negativo. Então a aceleração ficou 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se teve que ser G mais A, significa que esse elevador, se a gravidade está para baixo, para dar G mais A, a aceleração precisa estar como? Para cima. Então, qual que é o módulo? Módulo 2. E qual que é o sentido? Para cima. Última questão. Na última questão nós temos um corpo de massa 10 kg num plano horizontal, aliás, em plano inclinado, então a massa aqui igual a 10 kg, e ele dá o cosseno do ângulo de θ. Ok, então o que vai acontecer primeiro aqui pra gente? Nós temos aqui as forças que quando a gente decompor, a gente vai perceber que o que faz ele descer é uma componente do peso chamado peso tangencial. E o que é o peso tangencial? O peso tangencial vai ser dado pelo peso vezes o seno do ângulo θ. Agora, nós temos também que esse corpo ele está em contato com o plano. E se nós projetarmos a força-peso, nós vamos perceber aqui que nós temos uma reta normal, que ela vai ser igual ao contato que o peso faz no corpo triangular, que é chamado de peso normal. O peso normal, né? Então assim, ó, só para vocês saberem de onde que vem tudo isso, o peso está aqui, ó, para baixo. Esse é o peso, tá? E esse aqui é o ângulo θ por semelhança de triângulo. Então quem que é o PN? O PN é a projeção do peso cosseno do ângulo θ. Muito bem. Ele pergunta no item A. A força que o plano exerce no corpo. Então, a força que o plano exerce é o PN. Então, o PN eu vou fazer P cosseno de θ. Quem que é o peso? M vezes G. A massa vale 10, a gravidade vale 10 e o cosseno θ vale 0,8. Cancela esse zero com esse zero, você vai ter 80 newtons. Item B. A aceleração do corpo no caso do item A. Quando ele for solto. Se ele for solto, a aceleração vai ser G vezes seno de θ. Isso vai dar 10 vezes 0,8. Opa. Quem é o seno? Agora aqui a gente tem que lembrar da matemática, dos ângulos complementares. Se o cosseno de θ vale 0,8, o seno de θ vale 0,6. Então fica 10 vezes 0,6, 6 metros por segundo ao quadrado. E o último item, a força necessária paralela ao plano inclinado para o corpo permanecer em repouso. Então, para ele não cair, olha só, eu preciso de uma força
no sentido contrário ao PT. Então essa força em módulo deve ser igual ao PT. Peso tangencial. Quem que é o PT? P seno do ângulo θ. Então o peso mg seno do ângulo θ, a massa dele, que era de 10, fica 100, e o seno de θ 0,6. Daqui a força F ficou 60 newtons. Bom, pessoal, é isso aí. Acabamos a nossa aula sobre dinâmica. Tá bom? Tenham todos um bom descanso. Estudem bastante, porque esse assunto cai bastante, cai muito, beleza? Até mais. Espero que vocês tenham gostado da aula. Dá um curtir, um joinha, um comentário, qualquer coisa aqui pra nós, tá bom? Tchau, tchau.